Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Fabiano. Estamos aqui para mais uma pré-aula de subsídios teológicos da classe de jovens, né? Estamos estudando o quarto trimestre de 2022. A liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E hoje estamos trabalhando a lição de número 9, que ela vai daí selecionada nas escolas bíblicas dominical no domingo, do dia 27 de novembro de 2022. E o título de hoje da lição é o treinamento dos líderes segundo o modelo de Jesus. Nós estamos vendo que é uma série que está sendo falado sobre liderança e o modelo, né? Já tivemos o modelo de Davi, o modelo de Salomão e hoje nós estamos estudando o modelo segundo o mestre Jesus. O nosso texto principal, que é o texto áureo, se encontra em Mateus, capítulo 10 e versículo 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, Jesus chamou e capacitou os 12, né? Capacitou e lhes deu poder para expulsarem todos os espíritos imundos e também para curar de toda a enfermidade e de todo o mal. E o resumo da nossa lição é que Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discípulo eficaz. E aí o texto bíblico, né, o texto principal, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 15. Mas nós encontramos subsídios também, narrativa, nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que daí há outras narrativas ao redor, né? Por que sinótico? Porque eles trabalham a mesma narrativa, porém de olhares, né? Um vai trazer algo diferente que ele notou naquilo ali, o outro vai trazer outro ponto. Assim como Mateus trabalhou, que chamou os 12, nominou os 12 e disse a forma, ele colocou como eles deviam se comportar, né? Quando a gente vê lá em Lucas, nós vimos a mesma narrativa, mas lá diz que ele orou a noite inteira para que ele chamasse os 12. Só que ele não chamou esses 12 aleatório. Isso deve ficar bem claro que Jesus já estava aí já há um tempo pregando, anunciando o evangelho. E uma multidão já o seguia. E dessa multidão, ele escolhe os 12 para estar mais perto, para trabalhar com eles, para que, a partir deles, a mensagem fosse pregada e proclamada aos 4 cantos da terra, até chegar a nós, né, os dias de hoje. Então, o primeiro tópico, a introdução, né, que Jesus é um modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos, treiná-los para dar continuidade à sua obra. E é sobre isso que nós vamos estudar. Então, nós devemos ver que o verdadeiro líder, ele observa os seus liderados. E conforme os liderados vão se envolvendo naquela liderança, ele vai chamando com sabedoria e colocando cada um para desenvolver o seu chamado. E foi isso que Jesus fez. E aí, no primeiro tópico, Jesus escolhe os seus discípulos. Aí nós vemos que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, diz que ele chamou os 12. Temos lá em Mateus capítulo 10 e versículo 1. Essa expressão é como se chamando para si, né? Uma convocação para uma reunião solene, para estar mais perto. Já o evangelista Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3 e versículo 13, ele registra, mas ele já diz um pouco a mais. Ele diz que chamou para si o que ele quis. Então nós vimos que em Mateus a expressão ali usada indica um chamamento para si, uma convocação. Já no Marcos, já chamou para si aqueles que ele quis, ele nominou, esse, aquele que ele quis e vocacionou. E aí, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 6 e o versículo 12, ele já nos informa, traz uma outra informação, de que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira.
O verdadeiro líder, a verdadeira pessoa que exerce a liderança, ele observa os seus liderados, mas ele também não faz algo por sentimento, ou por emoção, ou para querer ajudar, mas sim uma escolha consciente. É algo consciente. E isso deve ficar claro aos professores que assistem. Quando você estiver ministrando a escola bíblica dominical, deixa claro isso para os seus liderados e você também já estar observando quem são aqueles na classe que mais se identificam com o ministério de ensino. Aqueles que têm mais dedicação com o ministério de ensino. E aí você vai ver que de pouco a pouco você pode ir trabalhando, vai observando. E aí você pode ir de pouco a pouco colocando ele. Olha, hoje você vem da parte da lição. Hoje eu queria que você explicasse tal tópico. E isso ele vai perdendo o medo, ele vai perdendo a forma e vai se lapidando, vai ganhando confiança. E aí ele vai andando conforme o seu mestre, conforme aquele que está ensinando. Porque a cada um de nós foi vocacionado isso. Não somente ser discípulo, mas também discipulador. Então nós devemos entender que a gente passa por um processo de crescimento e amadurecimento, para que depois desse ponto nós se tornamos um discipulador, dependendo o ministério que exercemos na igreja. Então isso que deve ficar bem claro. Então esses textos nos mostram que antes de cumprir a missão para o qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer pessoalmente Jesus, tiveram que estar mais perto. Porque não é o faça que eu digo, mas sim faça o que eu faço. Muitas das vezes, nós queremos que as pessoas, o líder, né? Alguns líderes, eles querem que as pessoas façam o que eles dizem, mas que não façam o que eles fazem. Por quê? Porque entre o dizer, entre dar ordens, ou entre quer que faça, o agir deles é totalmente diferente. Ele quer que o outro faça, que o outro trabalhe mais. Mas ele, por si mesmo, nada faz. Galgou aquele posto por outros meios e não por méritos. Então nós devemos cuidar. Então Jesus chamou esses apóstolos e colocou eles bem perto, para que realmente eles conhecessem Jesus. Depois eles foram vocacionados e antes de testemunharem, foram autorizados por Jesus. Então eles foram chamados, vocacionados e autorizados pelo Mestre. Então primeiro Jesus chamou, isso tem que ficar claro. Primeiro Jesus chamou eles para perto. Depois Jesus vocacionou eles. Houve uma vocação para o ministério apostólico. E depois Jesus chamou eles à parte e autorizou eles para a obra. Porque Jesus sabia que a partir daquele momento eles já estariam prontos para exercerem alguma função no ministério. Então há um degrau, há um período que deve ser observado e que devemos observar. Às vezes a pessoa quer fazer, mas ela só foi chamada. Ela ainda está no processo de chamamento ou está no processo de vocacionamento. Enquanto está nesse processo, ele precisa respeitar esse processo, para que depois ele possa ser autorizado e cumprir a sua missão. Porque depois, quando você sai, é como falando classe de líderes, é como alguns irmãos ou alguns que frequentam, os jovens que frequentam a escola bíblica dominical, que estão fazendo a faculdade. Lá na faculdade eles estão sendo assistidos pelos seus professores ou mestres, mas a partir do momento que terminou a faculdade e formou ali, agora não tem mais a assistência. Agora ele precisa pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Então assim Jesus trabalhou com cada um deles. Então os apóstolos, eles são enviados, porque o Senhor Jesus enviou, dando-lhes orientações necessárias. Veja bem, Jesus não somente enviou, mas ele orientou a forma como eles deveriam desempenhar a função. E em nome de quem ele estava desempenhando aquela função. Então, veja bem, alguém com autoridade, então,
O Senhor Jesus enviou dando-lhes orientações necessárias. Ao relatar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolo. Esse termo diz respeito a alguém com autoridade. Empenha o seu próprio nome, Jesus empenhou o próprio nome para designar alguém para cumprir uma função. Então o Senhor Jesus não somente separou os 12 apóstolos, mas também enviou para a obra. Não deixou ali só debaixo dele. Muitas das vezes o líder, ele tem medo que os seus liderados se desenvolvam ou que chegue numa posição maior ou de melhor destaque do que ele. E não deve ser assim. O próprio Jesus disse que se o discípulo se esforçar, ele pode superar o seu mestre. E é isso que deseja. Um bom líder, aquela pessoa que faz com amor e que ama os seus discípulos, o que ele quer? Que eles se desenvolvam. Como um pai que muitas das vezes não conseguiu realizar, ele quer que o seu filho se realize obras maiores do que ele fez. Esse é o desejo, é nisso que ele se alegra. Então nós devemos perceber isso também. E o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveriam de cumprir e como deveriam se comportar diante das diferentes situações que deveriam ser submetidos. Porque um líder deve ser uma pessoa já experimentada e uma pessoa que já passou por esses caminhos, que tem conhecimento do que vai ser enfrentado. E assim ele pode pegar uma pessoa nova que está entrando agora e dizendo, olha, tu vai por esse caminho, tu faz dessa forma. E o bom discípulo, que agora já foi chamado, vocacionado, e agora foi autorizado a fazer a obra, terá a humildade de ouvir os ensinos do mestre, de como deve agir no momento que ele estiver só, para tomar as melhores decisões. Então, as orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. Porque muitas das vezes o liderado, ele começa, quando ele sai por si só, muitas das coisas aparecem. E aí acaba tirando o foco. Mas Jesus orientou eles. Olha, não entre nas aldeias de samaritanos, ainda não é hora. Não é a hora deles. Agora são para as ovelhas perdidas de Israel. Entre numa aldeia. Se naquela aldeia tiver um homem justo, tiver uma família justa, entre na casa dele e fique ali. Não fique andando de casa em casa, mas fique em apenas uma. Todas essas orientações Jesus foi dando. Não se preocupe com os salários de vocês, porque é digno o trabalhador. Jesus estava cuidando para que não tivesse um coração, que não criasse soberba no coração ou que fizesse a obra por barganha. Tudo isso Jesus estava orientando eles para que não caísse nos laços do inimigo. E também é necessário saber que a mensagem deve ser pregada, deve ser simples e ao mesmo tempo prudente e cauteloso no cumprimento da missão. Outra coisa que Jesus orientou eles, para que ao fazer a missão, na sua saída daquela aldeia, eles não fizessem coisas que as suas atitudes gritassem mais alto do que a mensagem que eles fossem propagar. Quantas pessoas vêm nas nossas igrejas, pregam, falam, mas eles agem de alguma forma errônea ou dão um mau testemunho em alguma coisa, que tudo aquilo que ele pregou foi por terra. E Jesus estava ensinando isso aqui aos seus discípulos, para que tivessem cuidado disso, porque eles eram responsáveis. Porque agora eles tinham na mão uma mensagem de vida ou de morte. E essa mensagem que eu e você, professor de escola dominical, temos, e nós temos o dever de construir, de chamar e de vocacionar. E a igreja, a autoridade para enviar os missionários para que possam pregar essa mensagem. Também no nosso trabalho, na nossa casa, entre os nossos vizinhos, na escola. Muitas das vezes nós falamos, somos crentes.
E muitas vezes não somos ensinados sobre o nosso comportamento nesses lugares. E muitas das vezes a imagem que a gente passa pelas nossas atitudes, ela denigre a mensagem do Evangelho. Então, hoje devemos cuidar muito com isso, principalmente nos dias que estamos vivendo. O segundo tópico fala do treinamento de Jesus. Coloca aqui na força, na fraqueza. Que nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica. Jesus conseguiu enxergar por meio do Espírito Santo o que tinha de melhor naqueles homens, para que pudesse desenvolver. Não foi pegar gente letrada, não foi pegar gente que sabia falar várias línguas, não foi pregar pessoas que eram eloquentes, mas pessoas simples. Pescadores, carpinteiros, pescadores, cobradores de impostos. Foram essas pessoas que Jesus foi buscar. Porque a mensagem, na maior parte, era dirigida para essas pessoas. E eles é que tinham condições de adentrar, e Jesus sabia disso. E Jesus chama essas pessoas como homens simples, e que são algumas características dos que foram escolhidos por Jesus para fazer parte do grupo mais íntimos e que vierem receber dele o treinamento para que pudessem representar. A maior parte dos homens escolhidos para Jesus para serem apóstolos não tinha perfil de líder, mas Jesus como um líder, Jesus como um mestre, soube lapidar cada um dele. Foi exatamente nas limitações e na fraqueza e nas fraquezas de cada um deles que Cristo manifestou o seu poder. Muitas das vezes nós queremos fazer as pessoas com as nossas próprias mãos ou rejeitamos por ela pensar diferente, por ela agir diferente, por ela ter uma forma, um jeito, uma cor de pele ou diferente da nossa e a gente acaba rejeitando, mas Jesus não. Jesus conseguiu enxergar o que era de melhor e por meio do Espírito Santo ele trabalhou em cada um deles e que foram os 12 apóstolos e que fizeram uma grande obra e anunciaram a mensagem pelo mundo antigo da sua época. Contrariando as expectativas humanas, o Senhor escolheu homens improváveis, mas que sob o poder do Espírito Santo foram responsáveis pela propagação do Evangelho nos seus dias. E essa propagação chegou até mim e a você nos dias de hoje. Então, o processo de treinamento, Lucas mostra que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos. Contudo, devemos levar em conta que para chegar a esse ponto, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Precisamos respeitar isso muitas das vezes dentro da igreja, dentro do nosso ministério. Nós não vimos isso, um processo lento, gradual e progressivo. Veja a diferença de Saul, do rei Saul e o rei Davi. A diferença dos dois. Logo foi posto a rei, o outro por 2 anos. Perseguição, juntou uma turma de gente difícil, ruim de lida, onde se fizeram ele de líder. E ali ele foi trabalhando até ele aprender a ser, com aqueles 400 homens, ele se tornar o rei do maior exército de Israel. Então, devemos permanecer nisso aí. O treinamento que Jesus deu aos seus discípulos durou, em média, 18 meses. Durante 1 ano e meio. Jesus não chegou na rua e foi chamando qualquer um, passando. Não, já havia discípulos que eles já estavam no meio, alguns deles já acompanhando Jesus. Muitos deles já acompanhavam Jesus, já sabiam dos seus milagres, já tinham um comprometimento. E aí Jesus abriu o entendimento deles para compreender no que estava envolvido. Jesus tratou o egoísmo, a soberba, a prepotência e tornou humildes para o trabalho. Fortaleceu a fé deles, revelou o aspecto eterno da missão do qual ele estava envolvido e deu-lhes o poder espiritual para cumprir missão. O verdadeiro líder, ele sabe o momento que ele deve ser duro, áspero, para tratar de um assunto, mas ele também sabe o momento quando ele tem que dar o ombro
e afagar o seu liderado por um momento difícil. E Jesus sabia isso. Sabia o momento que ele tinha que cobrar, que ele tinha que ser enérgico. Sabia o momento que ele tinha que ser firme nas suas palavras, por causa do egoísmo, por causa da soberba, por causa da competição. Mas ele sabia que no momento difícil deles, Jesus também dava o ombro. Uma palavra de incentivo, uma palavra de elogio, uma palavra de fortaleza. E isso cada vez mais, porque a atitude de Jesus demonstrava o amor pelos seus liderados. E nessa demonstração faziam que eles mais se apaixonassem para Jesus. Tem um episódio que quando Jesus multiplica os peixes e as pessoas vão atrás dele e depois ele se muda para o outro lado, as pessoas vão atrás e ele diz, vocês vêm até a mim porque eu dou pão e peixe. Mas eu digo uma coisa, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não é digno de mim. E aí o que eles dizem? O teu discurso é duro. E a Bíblia diz que um por um sai. Mas quando Jesus olha para os seus discípulos assim, e vocês, querem ir também? E aí Pedro responde, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Olha o ponto. Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Eles conheciam o líder e sabia que tudo o que ele fazia era correto. O resultado do treinamento vai trabalhar no terceira subdivisão, que diz assim, após a sua ressurreição, em momento antes de ascender o céu, o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos para que não se ausentasse de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, o que veio a acontecer dias depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento da promessa. Então, o verdadeiro líder ele não pega o seu liderado e joga despreparadamente. Mas ele vai ensinar que é necessário ter um revestimento do Espírito Santo de Deus para que ele possa completar a obra. Mais do que nunca, precisamos reativar, precisamos buscar trazer de volta essa chama a se acender novamente no coração de cada um, para que possamos fazer essa obra. Para que possamos anunciar a mensagem do Evangelho. Você já parou para pensar, já falou para os seus liderados na escola bíblica dominical? Já parou para olhar como está o mundo lá fora? Como estão as pessoas lá fora? Numa agonia, correndo de um lado para outro, não tendo para onde ir? E eu e você, eu digo, você professor e os seus alunos, por mais difícil o momento que atravessamos, mas nós temos Jesus, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. E é ali que a gente alivia os nossos fardos. É ali que a nossa confiança está firmada. E é ali que a nossa viva esperança está firmada. Mas lá fora ando desesperado. E eu e você, ou você e os seus alunos, têm a palavra de vida eterna. A palavra que pode trazer vida, esperança para essas pessoas que estão no mundo perdido. Mais do que nunca a gente precisa disso. Estamos passando desapercebido. Uma liderança discipuladora. Jesus e o discipulado. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos, que por sua vez são aqueles que aceitaram aprender em sua companhia. Então o terceiro tópico vai trabalhar uma liderança discipuladora. Então Jesus disse assim em Marcos 16, ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E de fazer discípulos. Então, é uma ordenança para a igreja, para mim e para você, fazermos discípulos. Não somente anunciar a mensagem do Evangelho, mas fazer discípulos. Quantos discípulos
nós temos pronto? Quantos discípulos estamos discipulando? Quantas pessoas estamos trabalhando para vocacioná-las para o Evangelho? Será que realmente estamos cumprindo a ordenança do Mestre? Será que realmente estamos amadurecendo na fé, amadurecendo no Evangelho para produzir fruto? Não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Lá em Gênesis está que dentro do fruto está a semente para que produza outra árvore. Eu um dia fui discipulado. Você, professor, um dia foi discipulado. Você, aluno, talvez está sendo discipulado. Está sendo gerado esse fruto dentro de você. Mas dentro desse fruto há uma semente que precisa ser plantada em outro para que nasça uma árvore e que vai se multiplicando. Por isso a necessidade do discipulado e do discipulador. Precisamos mais do que nunca exercer influência nesse mundo que degenera todos os dias. Qual a influência que nós estamos envolvendo nesse mundo? Então precisamos ter consciência disso. E o modelo de discipulado de Jesus, o modelo discipulado, deixando por Jesus, é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como o seu Senhor, essa igreja está envolvida na formação do caráter de Cristo nas pessoas. Seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão e da misericórdia. Muitas pessoas nós olhamos e nós rejeitamos. Sabe por quê? Porque falta misericórdia. Misericórdia é se colocar o teu coração no coração de outro. Misérios, pegar o teu coração e colocar na miséria do outro. Se colocar naquele lugar. E nós julgamos e achamos que não tem condições. E talvez se fosse trabalhado com o amor. Não o amor nosso pessoal, mas o amor que recebemos do Pai. Esse amor. E do perdão e da misericórdia. Podemos seguir o modelo de discipulado e de discipulador do Mestre Jesus. E é essa reflexão que eu trago hoje para cada irmão, porque nossas horas já se passam. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros, honra e aceita o próximo, instrui os outros, é compassiva e pronta a perdoar, encoraja os outros. O líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados, com o objetivo de gerar Cristo neles. Esse é o nosso objetivo, gerar Cristo no outro, no próximo. E quando a gente exerce a nossa liderança com os princípios que Jesus usou, não somente uma nova criatura, um novo ser se instaura, mas como está lá em Provérbios, quem ganha uma alma, sábio é. E a alma ali se refere a amigo. Você vai ter um amigo do seu lado. Você vai ter alguém que queira estar ali. Não porque tem algo para oferecer, mas porque tem uma amizade e gratidão, porque recebeu a mensagem do Evangelho, porque foi instruído naquilo. Então, meus irmãos, converse com os seus alunos, fale, espero que tenha ajudado um ponto dos subsídios para a próxima aula do dia 27 de novembro, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão e até
ao próximo subsídio teológico.